Se você não é muito familiarizado com a liturgia judaica e está se chegando agora ao judaísmo, talvez você já tenha passado por uma situação de repente o líder falar para você: abra o Sidur na página tal, nós vamos a tal oração. E você abre o Sidur e não encontra a oração naquela página. Esse vídeo tem por objetivo falar para você que existem diferentes Sidurim, diferentes livros de oração, em páginas diferentes, com sequências diferentes de oração. E talvez por isso mesmo você não consiga se encontrar. Mas há uma solução e a gente vai falar disso nesse vídeo e eu espero que você possa continuar conosco. Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre as orações judaicas aqui no canal da Sinagoga Havat Hesed. E eu quero convidá-lo a se inscrever no canal, a dar um joinha, compartilhar esse vídeo com todos aqueles que querem entender um pouco mais da fé judaica, compartilhar também com eles do conhecimento da Torá e do conhecimento da liturgia, da vivência judaica. Porque o judaísmo não se resume apenas a estudar a Torá. Temos nossos livros de oração, temos as nossas regras diárias para as orações. Então, nessa sequência de vídeo, a gente se propõe a ensinar você um pouco mais a respeito disso. Já falando da oração, uma das coisas mais difíceis e mais desagradáveis é quando nós vamos à sinagoga e chegamos lá, de repente a liturgia já começou, a gente pega o nosso Sidur e o líder fala tal oração em tal página. A gente abre o nosso Sidur e chega lá, aquela oração não está na página e todo mundo está cantando e a gente está perdido. Talvez você já tenha passado por isso. Mas isso decorre de diferentes formas, diferentes situações. Por exemplo, você sabia que existem diferentes Sidurim, que são os livros de oração? Nós usamos como base na nossa sinagoga Havat Hesed esse Sidur aqui, que é o Sidur da editora Sefer Sidur completo, Sidur Rinat Israel. Mas a própria editora Sefer produz um outro Sidur que é chamado Sidur Sefaradita. E existem vários Sidurim. Existe Sukkot Davi, existe o Sidur que é como esse aqui, um outro Sidur que eu tenho, pequenininho. Ele é chamado Tehilat Hashem. Existem outros tipos. E o primeiro Sidur que se tem notícia tem mais de 1100 anos atrás e foi escrito, compilado por um rabino chamado Amram Gaon, e ele escreveu o primeiro Sidur de que se tem notícia lá na Babilônia, mais de 1100 anos atrás. Babilônia, para quem não sabe, é o Iraque hoje, tá? E ele escreveu então esse Sidur para ajudar os judeus da Espanha que tinham dificuldades de rezar. Então, se nós considerarmos que o primeiro Sidur de que se tem notícia foi escrito há mais de 1100 anos atrás, imagina quantas alterações foram passadas ao longo do tempo. E esse primeiro Sidur do Rav Amram Gaon, ele só foi impresso em Varsóvia, na Polônia, em 1865. Aí já muito mais recente. Então provavelmente tenha passado por alterações, mas isso não é tão relevante para nós. Tá? Vou te falar que existem, além dos diferentes Sidurim, esses Sidurim, eles têm ordens diferentes nas orações. Eles têm sequências de preces que estão contempladas em um Sidur e não estão em outros. Isso é chamado de Nussach, tá? Nussach, que é a ordem ou o texto, ou a forma como o texto foi escrito no Sidur, tá? Uma das coisas que é mais importante da gente fixar é que, embora os Sidurim possam ter diferentes numerações nas páginas, diferentes sequências nas orações, o corpo deles, o corpo principal dessas orações, permanece o mesmo, tá? De acordo com explicações aí de um rabino chamado Margiz de Mezritch, ele foi um discípulo de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, que foi reconhecido como o fundador do Hassidismo. Existem ao todo 13 Nushot, ou seja, 13 ordens diferentes, 13 sequências diferentes nas orações. Cada Nussach representa uma tribo ou um portal, e o Arizal compôs um Nussach de portal geral, através do qual qualquer judeu pode entrar
e chegar à presença de Deus. Claro que, como eu já falei em outros vídeos, a nossa oração espontânea não deve ser deixada de lado nunca. A gente tem que fazer a nossa própria oração. O Nusach ou o Sidur, né, seja de Nusach Ashkenaz, Sefarad, italiano, marroquino ou de qualquer outro segmento judaico, ele serve para nos conectar com os demais judeus naquela sinagoga. Como dito, existem 13 tipos de Nusach que fazem com que as orações possam ter uma sequência diferente. O primeiro Sidur, por exemplo, impresso, foi escrito em 1486, Minhag Romi, dos judeus romanos, ou seja, dos judeus italianos. O primeiro Sidur Ashkenaz, por exemplo, foi impresso em Praga, na Tchecoslováquia, né? República Tcheca, em 1513. A segunda parte dele em 1516. E o primeiro Nusach Sefarad em Veneza, 1524. Então nós estamos aí no ano 2020, 500 anos atrás, começaram a ser impressos de fato os primeiros Sidurim, tanto de Ashkenaz, quanto de Sefarad, quanto dos judeus romanos ou italianos, né? Qualquer que seja o Nusach tradicional seguido, é sagrado e aceitável por Deus. O importante é orar com devoção, com amor, reverência e misericórdia. Então, acho que isso é mais importante para você. Se você não consegue se localizar em qual parte da liturgia está, experimente perguntar na sinagoga qual o Sidur que eles estão utilizando. Tá? Então, como eu já mostrei, a gente usa o Sidur Rinat Israel. Então, se você adquirir esse mesmo Sidur e na nossa liturgia a gente falar em tal página, tal oração, vai ficar muito mais fácil para você rezar junto. Mas se você tem outro Sidurim, não tem problema. O importante é você se conectar na oração. E se conectar na oração desde de manhã. O Sidur não é usado apenas no Shabat, mas ele é usado todos os dias nas nossas orações, nos nossos devocionais. Uma parte da oração serve como introdução, né, à presença de Deus. Então, desde quando a gente acorda, que a gente fala Shivtzi Adonai Lenegdi Tamid, tenho posto sempre o Eterno diante de mim, a partir dali as orações elas têm o objetivo de nos aproximar da presença de Deus. E isso é fundamental. Para isso, use o seu Sidur todos os dias. Né? Procure rezar todos os dias. E daí você vai se familiarizando com as orações, em que página cada uma delas está. E mesmo que em determinada sinagoga se usa um Nusach, uma ordem diferente de oração, você consegue localizar as preces no seu próprio Sidur. Ou manusear um Sidur que lhe é fornecido pela sinagoga, tá bom? Toda vez que eu vou a Jerusalém, por exemplo, eu uso um Sidur, na grande sinagoga é que eles usam como padrão lá um Koren Sidur, tá? Então, não levo o meu próprio, Rinat Israel, mas uso o Koren, porque embora a sequência das orações seja diferente, é muito mais fácil da gente se localizar utilizando o Sidur padrão dessa ou daquela sinagoga, tá bom? Vamos começar então a falar sobre a oração da manhã. No vídeo anterior a gente falou sobre o cantar do galo. La servi vinale havrin beniono ven laila. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fazes com que o galo possa distinguir o dia da noite. Aí já começam as dificuldades, porque a próxima das bênçãos, num Sidur é diferente, no Rinat Israel é diferente, no outro Sidur, Koren, já inverte a sequência, num outro Sidur, Tehilat Hashem, também inverte a sequência, e nesse livro aqui, quanto a mim e minha prece, segue uma sequência diferente da que a gente está habituado com o nosso Sidur Rinat Israel. Nós vamos usar como padrão a sequência do livro, para não perdermos a sequência de estudo, mas você vai encontrar aí no seu Sidur, tá? Então, já não precisa mais perguntar por que o meu Sidur é diferente desse Sidur aqui, né? Então, é só você escolher o Sidur de Nusach adequado para qual sinagoga você frequenta, que você vai se localizar com facilidade, tá bom? Vamos então agora à bênção de hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo,
que abres a vista aos cegos. Como eu falei, aqui tem uma diferença, né? No Sidur Rinat Israel, essa é a quinta das bênçãos da manhã, você vai encontrar na página 25, tá? E ela pula, jogando para o final, as 3 bênçãos: que não me fizeste goi, que não me fizeste escravo e que não me fizeste mulher, ou que me fizeste conforme a tua vontade. Essas 3 bênçãos aqui, elas são jogadas lá para o final, de acordo com esse rito proposto aqui no livro Quanto a Mim, Minha Prece. Então vamos, por que nós abençoamos a Deus dizendo que bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que abres a vista aos cegos? Essa é a bênção de hoje. Esta bênção, como algumas das seguintes, reflete o processo de nossa passagem do estado do sono para o da vigília. Quando dormimos, nossos olhos não funcionam. Mesmo que durmamos com os olhos abertos, que é o caso de algumas pessoas, né? Nós não enxergamos. Durante o sono, somos como pessoas cegas, desprovidas de visão. Por isso, quando acordamos e enxergamos de novo, agradecemos a Deus por nos restituir a faculdade da visão. Porém, como já notamos, com referência à bênção precedente, a bênção do galo, há um sentido muito mais profundo nas palavras que abres a vista aos cegos. Deus nos outorgou o dom de ver além do que os olhos alcançam. Vemos, não só com os olhos carnais, mas também com os olhos da razão. Vemos a verdade, vemos a mão de Deus em tudo que nos rodeia. Isso é bem comum, né? Em tudo eu vejo a mão de Deus. Mas você está vendo alguma mão de fato? Isso está relacionado com o seu discernimento. Há pessoas que têm visão perfeita, mas estão cegas para os assuntos espirituais. Não podem ver a benévola divina providência, que guia os destinos de tudo e de todos. São como pessoas cegas, tateando nas trevas. Muitas vezes a gente encontra pessoas assim, né? Bendito sejas tu que abres a vista aos cegos, porque nós mesmos, a gente tem um exemplo na Brit Hadashah, de que caíram-se-lhe as escamas dos olhos, né? Será que a pessoa era cega? Não. Muitas vezes as pessoas se enxergam perfeitamente, como diz no livro, mas elas não têm o discernimento. E é difícil para nós, que graças à bondade de Deus ele abriu os nossos olhos, tentarmos convencer a pessoa de que a Torá é o caminho certo, porque elas estão cegadas por uma visão deturpada da realidade bíblica e da realidade dos dias atuais, e isso as impede de enxergar com perfeição. Mesmo nós, muitas vezes, falamos que o jovem, quando ele está apaixonado, ele fica cego, né? Bendito sejas tu, eterno, que abres a vista aos cegos. Bendito sejas tu, eterno, que deu a nós o discernimento, a capacidade de enxergarmos. Olha como essa bênção é mais profunda do que a mera tradução das palavras, né? Temos um mandamento sagrado na Torá. Não imprecarás contra o surdo, nem colocarás obstáculo diante do cego, mas temerás ao Senhor teu Deus. Isso está lá em Levítico, capítulo 19. Aqui recebemos a ordem de não insultar ou difamar alguém que não possa ouvir. Não importa se a pessoa é de fato surda ou se está fora do alcance da nossa voz. Em qualquer um dos casos, não pode se defender ou se inocentar. Da mesma forma, ao sermos advertidos para não fazer com que uma pessoa cega tropece, devemos não só evitar causar ferimento corporal a uma pessoa fisicamente cega, mas também de fazer tropeçar uma pessoa espiritualmente cega ou fraca, ao desviá-la do bom caminho, ou ao dar mau exemplo às crianças e assim por diante. Uma criança, ela é cega? Literalmente não. Na maioria das vezes, as crianças enxergam perfeitamente. Mas quando elas veem os pais tomando atitudes erradas, é como se nós colocássemos tropeço diante de um cego, porque a criança, ela não sabe discernir. Então, quando nós abençoamos a Deus, nós agradecemos a Deus por Ele dar a nós a faculdade de enxergarmos a Torá. E ao enxergarmos a Torá, Deus dá a nós também a oportunidade de a cumprirmos. E ao cumprirmos a Torá,
nós estamos tirando os tropeços que estão diante dos cegos. Nós estamos permitindo que os nossos filhos pequenos possam enxergar a Torá através de nós. Nós estamos permitindo que os vizinhos possam enxergar a Torá através de nós. E nós estamos permitindo que outras pessoas possam enxergar as verdades da Torá através das nossas atitudes. Colocar tropeço diante do cego não é apenas literalmente você colocar algo no caminho para que o cego possa cair, mas é você colocar também ensinamentos ou atitudes ou aconselhar ao mal uma pessoa que não está enxergando a razão naquele momento. Por isso é tão importante nós dizemos: bendito sejas tu, Eterno, que abres a vista aos cegos. Somos lembrados que, embora o surdo não possa ouvir nossas palavras e o cego não possa ver o obstáculo que pusemos em seu caminho, Deus ouve e vê tudo. Devemos temer a Deus e nos precaver de agir tão mal. No Talmud, no Tratado de Pirkei Avot, fala das nossas ações e fala que há um olho que tudo vê. E todas as nossas ações são anotadas em um livro. Então, quando nós ensinamos errado ou quando agimos errados, e isso causa com que outras pessoas possam igualmente seguir o nosso exemplo e agir mal, nós sim estamos descumprindo a Torá, colocando tropeço diante do cego. É necessário que nós tenhamos um discernimento pleno. De modo semelhante, quando acordamos de manhã e agradecemos a Deus que abre a vista aos cegos, nós lhe agradecemos não só por nos dar a visão física dos olhos, mas também a introspecção espiritual. Agradecemos a Deus por nos permitir compreender um pouco da sua grandeza e misericórdia, e ao fazê-lo, devemos optar por imitar seus caminhos. Que Deus permita que nós possamos de verdade, ao acordarmos, possamos em tudo ver a mão de Deus. Embora literalmente a mão de Deus não seja visível, mas o agir de Deus nas nossas vidas seja plenamente visível, tanto para mim, quanto para você e quanto para todos os demais. E que a nossa vida seja um abrir dos olhos para as pessoas cegas. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você o discernimento e que quando você rezar, seja com o Sidur Rinat Israel, seja com o Sukkot Davi, seja com outro Sidur, seja com o Koren, seja com o Sidur Tehilat Hashem, não importa. Nós possamos rezar de verdade e que possamos abrir os nossos olhos para as grandezas do nosso Criador, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê o discernimento sempre e que a gente possa continuar com os nossos olhos bem abertos para conhecer cada vez mais a Torá. Um grande abraço, shalom, até a próxima, tchau!